Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, mais um novo trimestre. Este é um momento importante. Eu tenho certeza que vai ser um marco para a sua vida. Tenho certeza que vai marcar a sua história. É muito importante entendermos as parábolas das Escrituras. É muito importante nós entendermos as parábolas de Jesus. Vejam aqui, este é um novo trimestre. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Você que está passando agora pela primeira vez por este canal e não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever nesse canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E você que já me acompanha há algum tempo, eu quero convidá-lo a continuar compartilhando este canal para que alcance mais vidas, para que alcance mais pessoas. A proposta hoje é, na primeira lição, parábola, uma lição para a vida. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero falar de dois pontos que são importantes para uma excelente explicação com relação a qualquer texto bíblico, seja ela metafórica, analogia, hipérbole, provérbio. É importante nós termos em mente duas coisas. Nós precisamos ter uma boa hermenêutica. Olha o H aqui. Hermenêutica. Tá? Estou aqui abreviando. Hermenêutica, que é a arte da interpretação. A arte da interpretação. E também uma boa exegese. A exegese, eu vou exprimir as verdades centrais do texto. Eu preciso destas duas realidades para uma compreensão maior daquilo que Deus tem para a nossa vida. Na exegese, eu estudo cada vocábulo. Eu estudo cada termo e procuro entender o que o texto quer dizer. E da exegese eu consigo extrair verdades profundas e também aplicar para a vida. Então, sem uma boa interpretação e uma boa exegese, eu não consigo extrair o melhor do texto. Nós estamos vivendo dias em que, por desrespeitarem esta regra, nós estamos vivendo dias em que muitos estão comendo barra brava. O que está acontecendo? Nós estamos vendo hoje muita morte na panela. Muita morte na panela. Então é importante nós entendermos que estas duas coisas, tá? Esses dois termos aqui importantes, hermenêutica e exegese, é importante nós entendermos que essas duas coisas são inseparáveis. Aqueles que não dominam estas duas coisas pode
pode oferecer para o povo barra brava. Barra brava. E é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas tomando os versículos isolados, versículos que não tem nada a ver com o contexto e aplicando em uma outra área e formando aí muitas heresias. É importante também para quem estuda a palavra de Deus ter conhecimento do hebraico e também do grego. Por quê? Porque essas duas coisas são a estrutura ou as pernas para uma excelente interpretação. Como eu disse aqui, nós estamos vivendo dias em que muitos estão oferecendo, em vez de comida saudável, estão oferecendo veneno no púlpito. Veneno no púlpito. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias. Então, qual é a dica? Qual é a dica? Mas, irmão, eu não tenho acesso ao hebraico, eu não tenho acesso ao grego. Eu recomendo para você comentário bíblico. Eles te auxiliarão de forma extraordinária. Ok? Eles te auxiliarão de forma extraordinária. Agora, depois aqui desta dica, vamos começar a nossa aula que é sobre parábola, tá? Sobre parábolas. Eu quero começar com você hoje aqui falando sobre as designações das parábolas. Então vem comigo. Então, pessoal, com relação às parábolas, nós precisamos entender algumas designações, ok? Que é um fator importantíssimo para um conhecimento mais amplo aí. Vamos lá. A primeira designação que temos com relação às parábolas são as similitudes, tá? No caso aqui, o primeiro ponto é as similitudes. O segundo ponto é parábolas, olha aí, tá? As designações das parábolas. São parábolas interrogativas. Terceiro, são parábolas narrativas duplamente indireta. Quarto, parábolas jurídicas. Quinto, parábolas do tipo quanto mais. Então essas são algumas das designações das parábolas. Se não houver uma compreensão com relação a estes pontos, fica difícil ter um conhecimento mais amplo das Sagradas Escrituras. E agora eu quero explicar para vocês, de forma resumida, cada ponto aqui a qual eu acabei de escrever, ok? O primeiro ponto, com relação às similitudes, ok? Vamos entender esse ponto. Você que tem uma caneta aí, eu coloquei aqui de forma resumida, eu quero ler para você. Você que tem uma caneta, um papel, nesse momento, comece a escrever aí, que vai te auxiliar na compreensão com relação às designações das parábolas. Então, as similitudes, vamos entender isso aqui. Elas têm relação com o acontecimento da vida real e normalmente corresponde a uma analogia ampliada, desprovida de desenvolvimento planejado, ok? Ou seja, e ela também é menos confrontadora e é mais direta, tá? Elas são mais diretas e são menos representativas do que outras formas mais desenvolvidas, ou seja, não dependem da correspondência entre as características individuais e a realidade para transmitir uma mensagem. Então veja, observe aí,
alguns pontos que são importantes com relação a similitudes. Tá? Esta primeira designação, observe aí, ó. Olha que detalhe importante. Olha que detalhe importante. Ela é menos confrontadora e mais direta, tá? E são menos representativas que outras formas. Então são detalhes que você precisa conhecer com relação às parábolas. Então você coloque aí esses 3 pontos, anote aí. Estou falando aqui porque se eu começar a escrever aqui, eu vou tomar muito tempo e o tempo da filmadora vai acabar, ok? Então veja que detalhe importante. E agora, qual texto base que você pode ver esta realidade? Você pode ler aí Mateus capítulo 13, versículo 33, ok? Então esta é a primeira designação. Segunda designação das parábolas. São parábolas interrogativas. Anote aí agora que eu vou explicar aqui de forma resumida para você entender o que é a parábolas ou o que são as parábolas interrogativas. É semelhante às similitudes. Esta primeira, ok? No sentido de que não apresentam o desenvolvimento de uma estruturação. Algumas apresentam perguntas na introdução e outras dentro da narrativa. Qual texto você vai ver isso? Marcos capítulo 11, versículo 16, ou Lucas capítulo 7, versículo 31, tá? Onde você vai ver aquele texto dizendo assim, mas que vos parece? É uma interrogação. E você tem isso em Mateus capítulo 21, versículo 28, tá? Dando continuidade aqui a parábolas interrogativas. A sua peculiaridade é fazer o leitor ouvinte responder uma pergunta, obrigando-o a levar a resposta a outro nível. Vejam que detalhe importantíssimo nós temos aqui nesta segunda designação. Na terceira designação, tá? Que fala das parábolas narrativa duplamente indireta. Anotem aí que isso é importante para você que vai lecionar. No terceiro ponto, nós vamos ver aqui esta parábola, ok? Esta designação, aliás, esta designação. O que é isso? A narrativa, a parábola narrativa duplamente indireta, como identificá-la, ok? Como entendê-la melhor? Eu vou ler aqui para você agora, tá? As parábolas narrativas duplamente indiretas, no sentido restrito, são metáforas, ok? Ampliadas em analogias narrativas que possuem uma estruturação. Lembre aí que tem parábolas que não precisa de estruturação. Todavia, esta precisa, ok? As parábolas narrativas duplamente indireta, ela precisa de uma estrutura, de um desenvolvimento, ok? Por exemplo, você vai ler aqui, ó. Você vai ler aqui, você vai ler esse exemplo, por exemplo, naquele texto que diz: vós sois o sal da terra, o filho pródigo, e também com relação à parábola das bodas. Vejam que detalhe importante. Os 3 tipos de parábolas apresentam uma estruturação, ok? Vós sois o sal da terra apresenta uma estruturação. O filho pródigo apresenta uma estruturação. E a parábola das bodas também apresenta uma estruturação. Veja que detalhe. Por quê? Porque algo acontece na narrativa que cria um problema ou uma possibilidade. E em seguida ocorrem outros acontecimentos que trazem ou têm potencial de trazer uma solução ou fechamento para a história. Então esta é a terceira designação. Quarta designação é
as parábolas jurídicas. Vejam que ponto importante. O que isso tem a ver? Como entender isso aqui? O que ela evoca? Veja esse detalhe. Elas evocam a autocondenação. De quem? Do ouvinte. Com o auxílio de uma figura. Observe isso. Nesta parábola, o ouvinte é forçado a julgar as circunstâncias da parábola. Por quê? Para que depois ocorra, estou melhorando aqui, ocorra a queda das escamas dos seus próprios olhos. Olha que detalhe importante. O propósito aqui desta parábola, para que ocorra a queda das escamas dos seus próprios olhos. Até que ele então perceba que fez um julgamento de si mesmo. Então esse é um ponto importante. Um exemplo da parábola jurídica nós vamos ver no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vamos ver uma história contada por Natã, uma parábola narrada por Natã, tá? Com relação ao rei Davi. Você vai ver lá que ele chega para o rei Davi e ele faz com que Davi pense naquela história da cordeira, tá? Lembrem aí dessa história que você vai ver em 2 Samuel capítulo 12. Ele confronta, ele conta, ele narra algo para Davi e Davi dá a sentença. Então ele vem com checkmate e diz: você é este homem, Davi. Então isto é uma parábola jurídica. Agora veja que detalhe importante. As parábolas jurídicas quase sempre e quase por necessidade exigem uma explicação de encerramento. Algo que aponte o dedo acusador para o ouvinte. É o que aconteceu com o rei Davi. E que mostre claramente onde a pessoa errou. Lembra? Lembre aí. Ele tinha muitos animais. Mas ele desejou aquele que só tinha um. Então ele usa este exemplo. Ele desejou a cordeira daquele que só tinha um. Então pense nesse detalhe. Isto é uma parábola jurídica. Vejam que detalhe importante. A quinta designação das parábolas, tá, é a do tipo quanto mais. Vamos ler aqui. Anotem aí. Esta categoria não é determinada pela forma, mas pela função da parábola. E as parábolas do tipo quanto mais, na falta de uma designação mais adequada, também pertence a outra classificação. A maior parte delas faz um contraste entre as ações humanas e as ações de Deus, que de forma explícita ou implícita, Por exemplo, se um pai terreno sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, tá? Então, qual é a mensagem aqui? Tá? Qual é a mensagem? O que esta parábola quer trazer? As parábolas do tipo quanto mais? É simples. Estas parábolas são usadas para dizer que a ação de Deus é superior e não pode ser comparada à pessoa escrita na parábola. Então estas são algumas designações com relação às parábolas. Você com o tempo pausa o vídeo, ouça com atenção e você vai perceber que vai te ajudar a compreender as designações das parábolas. Agora vamos avançar? Avançando aqui agora, nós vamos falar acabamos de falar sobre as designações, acabei de ler aqui algumas coisas resumidas que eu coloquei para você, para te auxiliar, mas eu quero que você preste atenção porque agora eu quero falar, tá, das características das parábolas
de Jesus. Então fica comigo que você vai ouvir um pouco sobre as características das parábolas de Jesus. Então, quais são as características das parábolas de Jesus, o nosso Senhor? Primeiro, são histórias breves, até mesmo austeras. Segundo, são marcadas pela simplicidade e simetria. Terceiro, elas se encontram em pessoas, elas se concentram em pessoas. Quarto, elas são teocêntricas. Ok? As parábolas de Jesus, eu coloquei aqui 4 características, lembrando que há mais características com relação às parábolas de Jesus. Então vejam que detalhe, nós temos as designações e nós temos as características das parábolas de Jesus. Agora perceba comigo, ouçam com atenção mais uma vez e escrevam aí, você que pode agora, no seu horário de descanso, por que, no primeiro ponto, por que são histórias breves, até mesmo austeras? Por quê? Porque não usam mais palavras, tá? Além do necessário. O primeiro ponto é esse. B, são diretas quanto possível, ok? Agora vejam esse detalhe. Estudiosos identificam 55 narrativas Mechalim, tá? 55 narrativas Mechalim, 33 das quais 60% representam 4 versículos ou menos, e somente 9 ou 16% apresentam 10 versículos ou mais. Ela exclui detalhes desnecessários de maneira geral. Então vejam a importância da primeira característica. Ela exclui detalhes desnecessários. Ela é clara, ela é objetiva, ok? A segunda característica das parábolas de Jesus são marcadas pela simplicidade e simetria. Vamos entender isso aqui. Por quê? Por quê? Simples. Porque jamais vemos mais do que 2 pessoas ou grupos juntos na mesma cena. Veja o exemplo. Não vemos o pai interagindo, tá? Pai de quem? O pai do filho pródigo, interagindo com o filho. Ok? Interagindo com o filho pródigo. E também não vemos ele interagindo com o seu irmão mais velho. Isto é, ao mesmo tempo, ele se dirige separadamente a cada um dos filhos. Então, vejam aí o porquê da segunda característica, tá, das parábolas de Jesus. Terceira característica, elas se concentram em pessoas. Olha que detalhe importante. Por quê? Por que elas se concentram em pessoas? E eu escrevi aqui a resposta. Elas se constituem, olha por quê? Porque elas se constituem em narrativa do estado de normalidade e refletem a vida comum da vida na Palestina do século I ou do século I. Nós vamos ver aqui. Vejam que detalhes. Aí nós temos o exemplo da vida dos fazendeiros, dos pastores, dos escravos e mestres, das mulheres, dos pais e filhos, e ocasionalmente com relação à vida de reis. Mas qual é o objetivo dessa terceira característica? Então vejam aí, o objetivo dela é criar disciplinas e modificar comportamentos. Então, o objetivo da terceira característica das parábolas de Jesus é criar disciplina e modificar comportamentos, ok? Comportamentos. Isto é extremamente importante, ok? Agora,
lembrando aqui algo que lembrando aqui no segundo ponto, você pode anotar aí as bases que está no caso aqui as parábolas são marcadas pela simplicidade e simetria. Aqui você pode marcar aí o texto aí de Mateus capítulo 18, versículo 23 e 35, e Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, para auxiliar você aí. Agora vamos para o quarto ponto, que é a quarta característica, tá, das parábolas de Jesus. Então a quarta característica diz que elas são teocêntricas. Então, veja que mensagem importantíssima. Por que elas são teocêntricas? Por quê? Porque muitas parábolas são monárquicas. Okay? Isto é, são denominadas pela figura de um pai, de um senhor ou de um rei, o qual geralmente é um arquétipo de Deus. Então, você vê aqui, dentro daquilo que eu resumi e escrevi aqui, a importância das designações e das características das parábolas de Jesus. Você deve estar perguntando, mas por que você está lendo? Eu estou lendo porque o tempo da minha filmadora é muito curto. Então, eu poderia falar aqui com os irmãos. Vai chegar esta hora em que Deus vai preparar uma excelente filmadora. Eu vou poder falar aqui 1 hora, 2, sem precisar olhar aqui nestes papéis, a qual eu precisei resumir aquilo que estudei. Então, isso é um assunto importante. E estas coisas aqui eu extraí do livro Parábolas de Jesus. Então, não é coisa que saiu da minha mente, é algo estudado. Agora eu quero falar para vocês aqui, além das designações e características das parábolas de Jesus, eu quero deixar para você dicas. Então não saiam da sua telinha, fique comigo aí. Vai aí então algumas dicas para um bom entendimento com relação às parábolas de Jesus, ok? Dicas para um bom entendimento das parábolas de Jesus. Primeiro, analise cada parábola de forma completa. Faça uma análise, investigue, analise, pense nela, tá? Pense com carinho. Segundo, ouça a parábola sem pressuposições, a sua forma ou significado, ok? Terceiro, coisa que é importante, é você saber que ela era um instrumento, instrumentos orais em uma cultura oral, tá? As parábolas eram instrumentos orais em uma cultura oral, ok? Quarta dica, interpretar o que foi entregue, tá? O que foi entregue e não o que foi, interpretar o que foi entregue. Escrevi 2 vezes aqui, né? 2 vezes. Interpretar o que foi entregue e não, novamente aqui, o que foi entregue e não o que foi omitido. Então, respeite as regras, tá? É importante respeitar as regras. É importante respeitar as regras. Então interprete o que foi entregue e não o que foi omitido. Por quê? Porque geralmente, quando alguém quer interpretar o que foi omitido, ela está fadada ao fracasso. Pense nisso aí. Quinto ponto, quinta dica, tá? Determinar a intenção teológica e o significado de cada parábola. Então, na primeira você tem que analisar, e nessa quinta você determina a intenção teológica e o significado de cada parábola. Ficam aí essas dicas, embora tenha mais aqui, mas a minha hora na filmadora já deu. Eu peço desculpa aos irmãos, porque
como às vezes eu digo aos irmãos, eu sempre gravo já em uma hora bem avançada, bem cansado. Então, algumas vezes os irmãos vão me ver falhando aí em alguma palavra, mas já é em razão do horário, em razão do muito trabalho. Meus queridos, compartilhe o nosso canal. Se você está gostando, se você está apreciando esse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Em breve vamos estar gravando novas aulas e postando aí para ajudar os irmãos. Eu quero indicar aqui para os irmãos este livro que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Cadê? Tem um livro aqui que é muito bom, mas eu não achei ele aqui. É um outro livro. Mas de qualquer forma, os irmãos vão ver que a CPAD, ela sempre coloca livros aqui, ó. Aqui, ó. Tá dando para ver, Léo? Então, esses livros aqui, ó, como Vini, Wycliffe, Bacon, né? Eu não sei se essa pronúncia é correta. As Parábolas de Jesus são livros excelentes. Então, eu falo porque eu tenho muitos livros que estão aqui. Vão te auxiliar no conhecimento e recomendo aos irmãos. Existem pessoas que são muito sistemáticos, né, com relação a livros. Então fica aí esta indicação. Deus te abençoe e obrigado pelo seu carinho. Até a próxima.